eu estou aqui na Multiprime com o nosso podcast e é na cidade de Nova Ponte, que é uma cidade maravilhosa que eu amo de paixão. E meu convidado de hoje é o Marcos Fernandes. Marcos Fernandes, que é gestor cultural, ele é produtor, roteirista e ele é diretor da Escola do Legislativo. Oi, Marcos. Haja função, hein? Sim, sempre dá uma resumida, mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz com o convite, também passar um pouquinho das minhas coisas, assim, do que eu sei para vocês, assim, nessa nossa conversa. Isso. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o Marcos, pessoal. Então, o Marcos é uma pessoa que sempre gostou da parte de arte, cultura, né? Sempre gostei de arte, cultura e tecnologia, foram sempre meus três focos da minha vida. Então, no momento da minha vida, eu comecei a escrever, né? Texto para teatro, né? Fazer na escola, aquela coisa toda, todo de amigos. Então, aí eu comecei a entender que eu queria mais, eu sempre gostei de cinema, e eu resolvi fazer faculdade de cinema. Então foi quando eu resolvi fazer faculdade de cinema. Fiz faculdade de cinema, gostei bastante, né? Só que a gente sabe que o cinema no Brasil é meio complicado, é um pouco difícil. Comecei a trabalhar com outras áreas de produção. Então eu comecei a trabalhar com produção de teatro, produção de eventos. Então, desde então, dessa parte eu decidi, né, trabalhar com essa parte de cultura. A cultura me chama muita atenção. A história, né, das comunidades, das pessoas, sempre me chamou muita atenção. Até que eu falo para a pessoa que eu tenho um pensamento muito antropológico, que eu olho aquilo tentando, né, descobrir a questão cultural daquilo, o que a cultura ela tem a ver com aquilo. Então, desde então, comecei a trabalhar com projetos culturais, a desenvolver, escrever projetos e desenvolver projetos também. Então, fiz projetos para teatro, fiz projetos para shows, fiz projetos para curta-metragens, fiz alguns projetinhos de média-metragem e longa-metragem, escrevi alguns roteiros, mas hoje a minha função mesmo é gestão cultural, que eu faço gerenciamento de projetos para outros artistas, né, tanto da cidade aqui como da região também. Então assim, eu sou voltado para isso. E hoje, estou além de ser gestor cultural e roteirista, eu também tenho a função de diretor da Escola do Legislativo, um projetinho que funciona na Câmara Municipal, que é de educação política para jovens, né, adolescentes. Eu gosto bastante de trabalhar com jovens. Gosto muito dessa questão de consciência política, não de politicagem, né? A gente vê muito, assim, é bem diferente. A gente trabalha hoje mais com consciência política, de saber o que é um projeto de lei, qual que é a força que eles têm para desenvolver esse projeto, né? Para que aquilo seja realmente visto pela sociedade. Então, eu trabalho com isso tudo, assim, um pouco minha trajetória até aqui. Legal, mas vamos entrar em cada um desses, das suas funções. Mas primeiro, você nasceu em Nova Ponte? Eu sou de Araguari. Cidade é boa também, tá? Araguari. Eu sou de Araguari. Adoro Araguari, minha terra natal. Nasci em Araguari. Na minha infância eu passei, depois mudei para Nova Ponte, meu pai era barrageiro. Teve a barragem aqui em Nova Ponte, né? Eu morei aqui na minha infância. Voltei para Araguari. Morei em Araguari, depois voltei para Nova Ponte. Então a minha vida está entre essas duas cidades, né, que eu amo muito e trabalho muito. Trabalho muito com cultura e projeto em Araguari e trabalho muito com cultura e projeto aqui. Em Araguari também você trabalha com Sim, cultura? eu era presidente do Conselho Municipal de Cultura de Araguari enquanto eu morava aqui. Eu mudei para cá, ainda continuei sendo presidente do Conselho Municipal de Araguari de Cultura. E lá eu trabalhei em vários projetos, trabalhei em projetos de oficinas de teatro, cinema, e fiz um projeto muito legal, que é um artista que quase muita gente não conhece, mas ele é conhecido no meio da arte, assim, até internacionalmente, com a Parnete Andrade. A gente fez um projetinho que era redescobrindo a história do Gente Esquecido. O Farnese é um araguarino das artes plásticas, que nasceu em Araguari, teve uma fase artística em Araguari, foi para Belo Horizonte, depois foi para o Rio, onde constituiu ali o seu espaço. E ele tem uma trajetória artística muito interessante, o Farnese. Ele, durante a fase que ele passava ali em Araguari, era uma fase artística muito de, como é que eu posso falar, uma fase mais presa, né, que era uma família religiosa.
Então é a fase que ele produzia arte de uma maneira mais fechada. Quando ele vai para o Rio, vai para outra fase da vida dele, uma fase de expansão. Tanto é que quando você estuda Farnese, você percebe que existe essa diferença. Entre a fase que ele era de Araguari mineiro, né, aquela coisa de Minas mesmo, que trabalhava com questão de madeira, depois foi trabalhar com resina no Rio, trabalhar, pegar lixo das praias, ir para as praias e depois o lixo fazer as obras dele. Então o Farnese é um personagem, um artista, um personagem de Araguari muito interessante que quase ninguém de Araguari conhece. Na época que eu fiz o projeto, em 2015, a gente conseguiu ir lá para o Rio de Janeiro, ele fez todos os passos do Farnese, onde ele passava. E foi um período muito interessante, porque eu, como araguarino, também vi um araguarino também que não era valorizado pela arte, porque a arte geralmente não é valorizada, né? Vamos falar abertamente, né? Não é valorizado, principalmente nas cidades que eles são que eles nascem, né? Então o Farnese tem essa peculiaridade muito legal, foi um projeto muito enriquecedor. Eu ainda pretendo voltar com ele futuramente, que é um projeto de pesquisa, pretendo voltar para explorar mais o Farnese. Mas em Araguari eu tive toda essa fase de trabalhar esses projetos, tanto de oficinas culturais, e esse projeto especial do Farnese, que é um projeto que marcou muito para mim, que eu tenho muita vontade de voltar a ele. Porque assim, ele na verdade, quando foi para o Rio de Janeiro, ele conseguiu um pouco mais de amplitude, Conseguiu a liberdade que ele sempre Inclusive tem um documento com curta-metragem dos anos 70, ganhou vários prêmios no mundo inteiro sobre o Farnese. E quase ninguém conhece o Farnese. Você vai a Araguari hoje, ninguém sabe quem é o Farnese de Andrade. Você vai no pessoal da arte em São Paulo, no Rio, todo mundo sabe. Na época, inclusive, tinha uma peça chamada Farnese de Saudade, que o André Silveira, um abraço para o André, que hoje ele é ator global, ele levou essa peça, um monólogo sobre o Farnese. E a peça deu vários prêmios, tanto no Rio quanto em São Paulo. E a gente conseguiu na época trazer essa peça lá para Araguari, para o pessoal assistir. Então, assim, mesmo assim, a gente conseguiu mostrar para as pessoas quem é o Farnese de Andrade até hoje. Então, assim, a vontade de mostrar para as pessoas quem ele é ainda é grande mesmo, de mostrar a riqueza desse artista. O pessoal saber, né, que é mineiro, que é de Araguari, né? E dá assim, um devido valor. Exatamente. A mesma coisa acontece aqui em Nova Ponte, né? Quando a arte não é valorizada. A gente tem vários artistas que não são valorizados. Então, isso eu queria te perguntar. Você como produtor, você passa por alguma diversidade? Essa cultura no Brasil, ela anda em passos lentos, sempre desde quando eu entrei nesse ramo, tive as dificuldades, principalmente as dificuldades dos setores políticos, tanto município, estado e federação, quanto enxergar a cultura e dar valor àquilo que ela merece. Você acha que é no Brasil? No Brasil inteiro a gente já tem essa cultura. A gente tem alguns estados um pouco mais abertos, São Paulo e Rio são mais abertos, tanto que a gente tem mais polos culturais nessas cidades. O Nordeste hoje está sendo referência também. Foi muito investido no Nordeste. Hoje, por exemplo, a Conferência Nacional de Cultura é do Nordeste. Eu te perguntei porque eu fui em São Paulo, né? Fui no teatro. E assim, a estrutura, eu fui ver o musical. Você vê a estrutura que é, mudança de palco, mudança, né, de cenário, e os artistas tudo engajado, aquela coisa muito bonita. Então eu imagino que lá realmente é um pouco mais aberto, né? Essa parte do teatro, né? Não só no teatro, hoje em dia, a gente fala do eixo Rio-São Paulo, né? O eixo cultural do Rio-São Paulo. Então a gente tem assim, um problema da cultura que é o seguinte, ela ser muito centralizada. Nacionalmente ela é centralizada no Rio e São Paulo, e o Nordeste hoje está um pouco de abertura em alguns lugares. Não falo do Nordeste todo, mas em alguns lugares está um pouco mais aberto. Mas quando a gente vai falar no geral, nos estados, por exemplo, Minas Gerais, por exemplo. Em Minas Gerais, a cultura ela é centralizada em Belo Horizonte e nas cidades metropolitanas. Então, a nossa luta, enquanto eu estava como gestor de cultura aqui no estado, a gente fazia reuniões com gestores da região, do estado, era que forçasse uma descentralização dos investimentos culturais, porque vinha verba só para Belo Horizonte e as cidades metropolitanas. Então, 90% de Minas Gerais não recebia investimento. Então, assim, nossa luta como gestores culturais
Prime é trazer mais investimentos para as cidades, especialmente para as cidades mineiras, essas de Menor, de Nova Ponte, outras mais históricas, porque essas cidades, elas precisam sim ser conhecidas sua história, as histórias delas podem ser apagadas, né? A gente tem uma riqueza enorme nas cidades menores. E eu acho uma dó não ter investimento cultural nesses setores. Hoje a gente tem a Lei Paulo Gustavo e o Gigante que está cuidando dessa descentralização. Agradeço muito por estar existindo essas leis, porque realmente está sendo descentralizado. Esses investimentos estão passando para os municípios menores, os artistas menores estão tendo condições de produzir mesmo que seja pouco recurso a sua arte, mas eu acho que precisa de mais investimentos. O Brasil precisa mostrar mais a sua diversidade cultural e também tratar a cultura igual o São Paulo trata, com espetáculos grandes, né? Se levar a sério a arte. Uma coisa também que é uma coisa que o público deve conhecer também. O público deve ser educado para entender a arte brasileira, né? E valorizar a arte, estatutar os artistas ali que estão produzindo. Eu acho que assim, a arte, durante muito tempo hoje, então, muito cheio de problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, a arte está ali para salvar a gente nessas questões, né? Você não assiste um filme e você não fica mais melhor, tira um pouco sua ansiedade, você ouve uma música, e as pessoas vão ver que existe um trabalho cultural de artistas. E as pessoas devem valorizar isso, ele não vai à toa, existe um trabalho muito sério, né? O pessoal leva muito a sério isso, porque é difícil produzir. Porque o pessoal vai só pronto, né? Produzir é uma enorme de pessoas, uma burocracia enorme de coisas para resolver, e ele só vê a coisa pronta, não vê o trabalho que faz. A gente aqui pelo podcast, aqui vocês não conseguem ver, mas a gente montou uma estrutura, né? Teve todo um contato, né? Teve autorização, né, Marcos, pra gente esperar. Então, não é fácil, realmente tem toda uma produção, é difícil para vocês receberem tudo pronto em casa, facilitado para só assistir. Põe no celular para ter, né? Para ter, né? E assim, o pessoal também tem que entender que o artista poderia viver da sua arte, né? O artista é viver da sua arte. E hoje em dia eu digo que 90% dos artistas não vivem da sua arte, mas tem um trabalho, e esse trabalho de subsistência faz com que ele sustente a sua arte. Deveria ser o contrário, né? A sua arte deveria manter a sua subsistência. Então acho que deveria ser ao contrário, né? O artista às vezes se frustra porque, gente, eu quero fazer tal coisa, eu mesmo, assim, eu tenho lá um roteiro para produzir, por exemplo. Mas eu preciso entrar no edital, concorrer com um monte de gente que está aí também querendo fazer, né? E organizar equipes, né? Tudo isso para fazer. É uma luta tão grande que às vezes muita gente se frustra, para, não existe. Né? E aí a gente vê todos esses problemas de saúde mental que a gente vive hoje em dia no mundo. Né? Que a gente vive uma vida frustrada porque a gente tem que viver outros sonhos, que às vezes nem são sonhos, né? Para obrigações, isso, né? obrigações. Viver, né? E a falta de vontade que você tem o sonho, você tem até vencer. Até deixar de lado. Até deixar de lado. Então, eu ia te perguntar realmente sobre você comentou, o roteiro. Você como roteirista, produtor, roteirista, tem um roteiro assim que você montou, você fala assim, não, esse aqui é meu xodó. Eu tenho vários projetos, inclusive teve um concurso, desenvolvi alguns projetinhos. Tem um específico que, quando eu era adolescente ainda, eu comecei a ter ideia. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de Legião Urbana, né, essas bandas de rock nacional, e cada banda de rock nacional tinha um personagem. Né? Tinha o João Santo Cristo, a Delúcia, a Natasha do Capitão Inicial, a gente tinha vários outros personagens ali de música. O que eu fiz? Na época, eu queria fazer uma peça de teatro em que os personagens ganhassem e vivessem no mesmo universo. Então eu criei uma peça na época, chamei meus amigos para participar e tal, e a gente criou uma peça em que a gente pegava todos esses personagens de música e colocava eles todos ali, mas não era bem o personagem de música, era uma inspiração desses personagens, eu tinha um pouco da vida deles.
E eles estavam todos no mesmo universo. Fiz uma peça de teatro e tal. Depois eu falei assim, daria um filme. Escrevi para filme. Hoje esse projeto ele está engavetado, é um projeto que eu tenho, agora você falou. Mas ele é um projeto que eu transformei em série. Que legal. Uma série que esses personagens têm uma história, né? Essa primeira temporada. E cada temporada outros personagens juntos vocês vão entrando. Tá? Então é um personagem. E dentro desse projeto também eu espero fazer um musical. É um projeto de música. Então assim, só um xodózinho, não um xodózinho mesmo, né? Ele se chama Tempo Perdido. Eu peguei a referência da música do Tempo Perdido, que fala a história de pessoas que sofrem vários problemas, inclusive eu coloquei vários problemas sociais que estão nas músicas, né? Que é a depressão, essa questão do racismo, né? Várias coisas que estão nas músicas, presentes nas músicas. E transfigurei uma história que todos eles vivem no mesmo universo. E que pode ou até está acontecendo, né? Está acontecendo, e na verdade são projetos que são pessoas, personagens que podem estar ali refletindo coisas de outras pessoas que realmente podem estar ali. Ficar esperando, não Espero ansiosa, um dia. porque eu não posso ficar ansiosa. Espero um dia produzir Tempo Perdido. Tem outro projeto também que eu fiz em cidade e a gente chegou a filmar, que é o Vila de Saudades. Eu morei, como eu falei com você, eu morei no Portão aqui pra cá, criança na barragem no período da transição das duas cidades. E eu morava na vila residencial, que é entrando na cidade, uma vila que foi feita só para os trabalhadores da cidade. Então eu morei lá, várias pessoas de vários lugares do Brasil foram para lá para trabalhar, e nós, os filhos do pessoal, vivemos várias coisas, né? Tipo assim, crianças, adolescentes, e até o pessoal mais adulto viveu bastante. Essa vila era muito movimentada, era um lugar mágico para a gente. As casinhas eram feitas como se fossem aquelas casas americanas, assim, muro, só com as muretinhas de Murete baixinha, né? Gradinho baixinho. As muretinhas, nem muretinha, era tipo cerquinha mesmo. E a gente tinha uma liberdade muito grande para você ver, o pessoal saía de Nova Ponte da cidade para ir para a vila, porque a vila era muito bem movimentada da cidade na época. Eu escrevi, eu tinha muita saudade quando eu fui embora, e escrevi um roteiro que chama Uma Vila de Saudades, que é inspirado justamente em dois amigos meus, um casal de amigo meu, e eles se conheceram na vila, se separaram e anos depois se encontraram, revivendo as emoções da vila e acabaram hoje que são casados. Então assim, aí eu escrevi esse roteiro inspirado nisso, Uma Vila de Saudades, que é um xodózinho meu também. Eu acho assim, que é uma história pessoal, porque eu misturo a história deles com histórias minhas, histórias de outras pessoas, dentro desse roteiro. E quando você faz escreve roteiro, você escreve um teatro, um filme? Eu primeiro penso na história, né? Eu penso na história, eu organizo ela, aí eu vejo assim, que cabe de série, porque a história é tão complexa que um filme não contaria essa história. Aí eu, por exemplo, uma história que eu vou dar um exemplo que você falou assim, se eu escrever para aqui. Escrevi uma história para a série há um tempo atrás, num projetinho no laboratório que eu fiz, e ficou engavetado. Recentemente eu fiz um curso de produção de jogos. O que eu fiz? Peguei esse roteiro e joguei em cima do jogo. Hoje estou escrevendo um roteiro para jogo, em cima do roteiro que eu tinha feito para a série. Então assim, você vai jogando, né? Com o roteiro, você vai jogando uma coisa. Eu gosto muito dessa questão de transmídia, de você transformar uma mídia para outra mídia, né? Na verdade, você está aproveitando a tecnologia, né? Sim, a gente hoje em dia. Da tecnologia, né? A gente tem uma tecnologia abrangente e a gente pega lá um filme, uma história lá que começa num curta e você transforma ele num longa, num livro, num jogo, né? Num outro universo que você pode fazer. Eu sempre gostei dessa ideia de transformar o universo. Começou em Tempo Perdido, né? Começou no teatro e estava num projeto de série, né? Dentro de uma história que começou dentro de um teatro. Então assim, eu gosto muito dessa transformação do roteiro. Não escritor para livro, não. Quando era criança, a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo como a gente funciona. Aí eu vou voltando atrás, quando era criança, eu lembro que eu escrevi muitas histórias. Eu lembro de escrever histórias, eu adorava a aula de redação, você tinha que criar histórias, e pra mim era a melhor aula pra mim. Então assim, eu escrevi muitas histórias, e na época eu escrevia histórias para livro, e hoje eu tenho vontade de escrever livro. Só que eu acho que
primeira experiência com o livro vai ser uma biografia. Tem uma menina aqui, o Senhor Osama, Carlos Monte, uma pessoa riquíssima em conhecimento da história. Ele hoje está um pouco doente, né? E me convidou para escrever a biografia dele. Ele é uma pessoa com uma vida interessantíssima. Então, acho que a minha primeira experiência com escrita de livro vai ser esse desafio de escrever a biografia da vida dele. Eu vou pegar uma coisa não ficcional, mas sim uma coisa mais real. Eu aceito o desafio, por isso que eu acho interessante de pegar. Tanto é que ultimamente eu tenho lido muita biografia para entender, né, como que os biógrafos eles conseguem encaixar essas histórias ali nas narrativas dos livros. Então, acho que é a minha experiência com os livros. Mas eu ainda quero escrever livro. Sim. Eu sou muito visual. Sou muito visual. Tudo que eu escrevo, eu consigo visualizar com nada. Então você já vai fazer o livro para filme. Isso, eu já penso no livro para você escrever um filme depois. E pode virar um filme. Pode virar uma série. E dos seus roteiros, das suas produções, você conseguiu assim, escrever e produzir, assim, deixar pronto para a premiação? Eu tenho algumas coisas prontas, mas como acontece? O que acontece? Aqui a gente, como eu falei, a gente tem dificuldade aqui em Minas de ter equipe, principalmente. Por exemplo, às vezes os projetos que eu faço, eu sou diretor, produtor, roteirista, eu vou acumulando funções, isso desgasta a gente. Sim. Então, assim, eu tenho alguns. O Vila de Saudades está pela metade para ser visto, mas tem alguns outros curtas, mas eu hoje estou focando no quê? De montar, treinar equipes do mundo oficina, treinar pessoas para a gente produzir, para me desafogar da produção, para focar mais na produção em si. Eu sou uma pessoa que estou pegando muita coisa para fazer. Você já viu? Aí na descrição, então, eu quero. Estou com um projeto do jogo já em andamento, a gente vai produzir esse ano, esse jogo, pelo menos demonstrados com ele, mas projetos que eu quero maiores, eu penso um pouco mais ambicioso, ainda estou em andamento. Mas seria um jogo? Para esse ano, esse jogo tem um curta que eu quero produzir. Já estou em fase, o roteiro já está pronto, mas não é um curta para premiação, é um curta para virar amizade, assim, que a gente tem que separar. Esse curta que eu quero para festival. Esse curto que eu quero para uma coisa mais comercial. Então, esse curto que eu estou montando é mais uma coisa mais comercial. Tem alguns lá na faculdade, tem até no YouTube, mas geralmente na faculdade não era problema. Como muita gente não gostava de produção, eu acabava pegando a produção para fazer e deixava as minhas ideias de lado para produzir projetos dos outros. Então, hoje eu estou focado mais nas minhas produções. Fiquei muito tempo focado em produções dos outros, ajudando, né, na produção, na direção. Mas agora eu estou mais aberto para produzir para mim. Sim, mas até que seria uma experiência, né? Experiência de produção ali. A experiência de produção é boa e ruim, porque a experiência de produção já pensa, você já olhou o roteiro e fala assim, eu tenho que cortar isso aqui não dá para me usar para gastar muito dinheiro. O problema de pensar como produtor é esse, porque você vai reduzir os casos. Você comentou da lei do Porto-Sal, não, vocês lembram disso? Eu sei que era Guari, uma amiga, Marissa, que é um projetinho de cuida, e eu tenho alguns para produzir agora. Só que como eu estou na gestão dos projetos, eu estou mais na gestão, mas eu tenho alguns, inclusive esse curta que eu te falei, é um curta tentado para ir para o Gustavo. E o jogo também é tentado para o Gustavo. Ah, tá, que veio a verba, né? Que realmente tem recurso, né? Porque veio recurso para o município, veio recurso para o Estado, veio recurso para algumas instituições federais. Então, assim, a gente tem editais abertos para a federação, tem editais abertos para o município, tem editais abertos para o Estado. O Estado participei do projeto, o município aqui eu não estou participando diretamente deles, mas de outros agora eu estou participando, de outros eu estou participando da produção. Isso deixa a gente muito feliz, porque na minha época de faculdade mesmo, a gente podia fazer um projeto, a gente tinha que, às vezes, a pessoa pagava pessoas para fazer o projeto. Pagava pessoas para fazer o projeto, e às vezes o projeto não era aceito, a verba era pouca. Por exemplo, o projeto do Farnese é um projeto que a gente sentiu municipal de Araguari.
Outro projeto que participei com os centros culturais, é um projeto que eu quero voltar ainda, é um projeto também da Lei de Incentivo Municipal de Araguari. Mas hoje a gente tem muito mais chance de ter mais projetos. Mas é engraçado, a gente tem mais chance, mas temos mais artistas. Então, se essas leis não acompanharem o crescimento dos artistas, vai acabar ficando igual era antes, né? Sem muita verba e muitos artistas estão produzindo pouca verba para fazer. E eu falo que esse projeto de centros culturais, o projeto que eu quero voltar, é um projeto de oficina que a gente fez, que foi muito legal. Um projeto que a gente dava aula, era eu e mais 2 amigos, né, do mesmo grupo, e um era professor de teatro, eu era professor de cinema no projeto, e o outro era professor de interpretação. Então era assim, oficina de teatro, de cinema comigo, oficina de produção teatral comigo, e oficina de interpretar com outro. Qual era o objetivo desse projeto? Era usar o mesmo roteiro para mais de uma linguagem. Eu gosto dessa questão de linguagem. Então a gente pegou um roteiro, que foi o nosso cego, o Luiz Margot, filho de Araguari, e a gente pegou esse roteiro dele de teatro, que era de teatro, de teatrólogo, transformou ele numa peça de teatro e num filme. Então a gente treinou os atores para os dois, e a gente não usou os mesmos atores nos mesmos papéis, a gente trocou os papéis também. Então, o ator que fazia o personagem no filme não é o mesmo que fazia no teatro. Então, assim, isso deixou muito rico a produção. Até uma experiência nova, né, dos artistas, né? Dois projetos, personagens diferentes, né, para eles, no caso dos artistas, né? Eles acharam muito interessante. Eu ainda quero voltar para esse teatro e colocar mais uma linguagem e não vai experimentar. Pois é, mas deixa eu te perguntar, do recurso, veio para Araguari, veio para Nova Ponte? Recurso? Sim, veio. A gente tem uma verba hoje. A gente teve uma verba para a Vila Irlanda, eu estava como gestor cultural. Na época a gente teve uma verba para o Irlanda, né, que é uma verba mais durante a pandemia, que na época era para a produção de vídeos. Então na época a gente conseguiu ter mais de 140 artistas contemplados daqui da cidade com essa verba, onde eles fizeram vídeos institucionais sobre o trabalho deles. A gente fez vídeo institucional do pessoal da dança, fez vídeo institucional do pessoal da capoeira, fez da cavalhada, né, que é uma festa tradicional aqui da cidade. A gente fez também vídeos, fez um show com os artistas independentes aqui, um showzinho live, né, na verdade, com o pessoal, os artistas aqui. Então, o recurso a gente conseguiu aproveitar ao máximo o recurso e contemplar todo mundo que era artista da cidade. Foi pouca verba? Foi, mas deu para fazer bastante coisa. Dessa vez a gente tem uma nova verba, 2 verbas, que é a Paulo Austral e a Alvivante. Hoje estou como gestor, eles me contrataram como gestor dessas 2 leis para organizar esses projetos. Então a gente está tentando agraciar todo mundo ali que é artista que quer fazer um clipe, um artista que quer fazer uma curta-metragem, um artista que quer fazer um showzinho. Então a gente agora, nos próximos meses, a gente já tem uma realização toda. Nossa, interessante. Então, como gestor, você ficou nessa parte de organizar e liberar recursos para os artistas. Sim, sim. Como eu tenho experiência, então eu tenho mais de 17 anos. A gente tem experiência de escrever projetos. Escrever e desenvolver projetos. Então aí, eles fizeram a proposta para mim tomar conta de orientação, porque eu oriento, né? Eu faço todo o processo dos editais, consigo organizar os editais para saber as demandas dos produtores aqui. Por exemplo, a gente viu lá que tinha tantas pessoas do artes plásticas que estão interessadas em fazer projeto. Então, depois de cada um coloca a quantidade específica de acordo com a verba para encaixar todos os artistas que poderiam fazer esses projetos. Então, a gente faz projeto de pesquisa com os artistas, designs para isso. E aqui na cidade, aqui em Nova Ponte, tem muito artista? Nossa, quando eu mudei pra cá, eu falei assim, gente, que cidade desperdiçada na arte. A gente tem muito artista aqui, muito artista que nem sabe que é artista. Nossa! Falei do professor Biozano, que é uma pessoa assim, ele é professor de história, e ele escreve, ele faz artesanato de artesão manual, ele é músico, você compõe música. Ele fazia teatro com os alunos dele, fazia filmes, né, mesmo com os recursos que ele tinha, né, com a câmera na mão e vamos filmar com os alunos dele. Então, ele é uma pessoa de uma vida riquíssima cultural, que não foi valorizado como deveria. Hoje, quando eu entrei como gestor aqui da casa, eu falei, vou valorizar os artistas que não são valorizados. Então,
fez bastante coisa com ele, pretendo ainda ajudá-lo em outras coisas. A gente fez uma exposição, eu nunca tinha feito uma exposição na vida. Então a gente organizou uma exposição dele, das obras dele. A gente fez uma exposição, porque ele sempre fez as obras, nunca fez exposição. Então a gente fez uma vernissage e fez a exposição dele assim, aqui na cidade. Outro artista, o Marcos Malaquias, que a gente chama de Xará, que é uma pessoa fantástica também, que trabalhava de filmar casamento, mas filmava trabalhada, fez um projetinho na época até do Revelando Vazios, que era um projeto da Globo sobre a trabalhada, que na época eles iam em cidades pequenas pegando algumas manifestações culturais, e hoje ele está para aposentar, ele descobriu que desenhos, pinta, fez uma exposição de pintura. Muito legal. E agora está talentos, né? Já está escrevendo, aposentando, para descobrir os talentos dele. Agora está escrevendo os livros dele. Então, assim, além de outros artistas, eu cito a Maria Helena, que é uma artista plástica incrível, que ela faz parte do movimento dele que a gente tem aqui na cidade. E é uma artista plástica que usa sempre essa questão africana nas obras dela, inclusive aqui na lojinha da Casa Cultura tem muita obra dela que ela faz, sabe? E é uma artista que aprendeu, reproduz e faz, e é referência. Tanto que, por exemplo, o pessoal de Uberlândia veio aqui, ela faz o presépio do bloco aqui. O pessoal de Uberlândia veio aqui e queria que ela levasse o presépio para Uberlândia e mostra. Ela faz material reciclado. Sim, ótimo. Eu faço pra ela. Eu pedi pra ela também, porque eu imagino que deve ser riquíssimo. Riquíssimo. Ela faz material reciclável e, tipo, é muito legal, sabe? Muito... Então a gente tem que descobrir esses artistas incentivando eles. Eu, como artista, eu vejo a necessidade que a gente tem de incentivar outros artistas. E quando eles me deram a oportunidade, eu sempre trabalhei aqui em outras áreas, sempre a cultura em paralelo. Eu falei, o artista tem que ficar se virando, né? Trabalha uma coisa, em paralelo, trabalha com outra. Então, desde que me deram a oportunidade na época de ser gestor aqui da cultura, a primeira coisa que eu fiz foi valorizar os artistas. Dar espaço para eles, mostrar para eles que eles podem, dar essa oportunidade de eles produzirem as coisas deles. Então a gente tem, igual a Maria Helena, tem a Ana Sebastiana, a Ana Flores, por depois de eles montaram um coletivo de artesanato. Então, assim, tem o pessoal da música que a gente tem que incentivar a gravar seus videoclipes, escrever. Fábio Dallas. Um abraço, Fábio. Um abraço, Fábio. O Fábio é uma pessoa fantástica que vai ser contado, né, se Deus quiser, ir na Paulo Gustavo para produzir o clipe dele. Ai, que maravilha. Então, assim, são pessoas, artistas riquíssimos que a gente tem que devem ser valorizados. A cultura deve valorizar, porque imagina você ir num show, num barzinho ou num evento, não tiver nenhum artista para tocar lá, você ia gostar, não, é um artista que faz o negócio acontecer, né? Por que eu não posso valorizar aquele artista, né? Se eu vejo quadros bonitos num lugar, eu tenho que valorizar aqueles quadros, não é? Tipo assim, eu valorizar a pessoa que faz, não vou botar ali só pra falar, que legal, um quadro, deixar. Já esse artista de rua, né? A gente vê esse povo expondo assim, claro, eu comprei uma vez um quadro, depois eu não encontrei esse senhor mais. Eu queria divulgar o trabalho dele. Ele faz um quadro praticamente com o dedo, assim, aí ele faz montanhas, e sol, pôr do sol, e mistura as tintas, é uma coisa incrível. Só que eu não perguntei o nome dele na época, eu só peguei e comprei um quadro e levei, eu tenho um quadro até hoje, sabe assim, de um material assim muito você olha do lado, você fica... e ele fez isso com a mão mesmo, eu não lembro dele usar pincel, ele foi fazendo com o dele e misturando as tintas. Pra você ver que é um artista que poderia ser valorizado. Ser mais valorizado, né? A gente poderia estar em mais lugares. Sim, e ele sobrevivendo mais, ele ganhando mais, né? Porque ali ele estava vendendo, eu lembro que eu paguei R$10, era muito barato. Sim. Né? E é um quadro muito bonito, né? Então ele poderia ganhar um pouco mais, né? Vender mais, ganhar mais, expor mais. Exatamente. Por isso que a gente tem que valorizar o artista, sabe? Valorizar. Aqui, ela consegue receber a nossa vantagem também. Conheço tudo da cultura da cidade. Então, assim, Um abraço, Celinha, um beijo, tá? É um dos bolos maravilhosos, ela é uma pessoa de conhecimento muito Pode fantástico. fazer, se quiser, que vem aqui pra
para nós, na hora da entrevista. Então, eu encontrei pessoas, o Diogo também, que é o secretário, que abriu esse espaço também para mim estar trabalhando dessa forma, né? Porque eu falo para todo mundo, gente, a cultura desenvolve é com o gestor, né? Que está ali à frente. Se as pessoas que estão à frente não têm visão, nada acontece. Sabe? Quando eu era presidente do Conselho de Aruari, a gente enfrentava muito essas questões políticas, porque eles não olhavam o artista, né? Falavam, por exemplo, achar que o artista era uma classe fraca ali, vou deixar de novo. Mas hoje está mudando essa visão. Eu acredito que muito mais ainda, eu espero que não remita. Que o artista tem que ter esse espaço. É verdade, a gente tem que refletir essa parte, né? Não adianta você andar e voltar, né? Porque, por exemplo, em 2013 a gente teve conferência nacional de cultura, teve as conferências municipais, que eu era presidente do Conselho de Aruari e presidente aqui também, então eu presidente das duas cidades. Só que aí em 2013 teve um movimento, a gente fez um monte de propostas, chegou em 2013 e parou. Só foi ter conferência no ano passado, 2023, 10 anos. Então, esses 10 anos a cultura parada com inovação, recurso, e não pode acontecer isso de parar, de não investir, não entender. As pessoas têm uma mistificação muito grande com a cultura, a política deixou isso muito assim, né? As pessoas, eu falo para todo mundo quando eu falo, gente, vocês têm uma visão deturpada de lei Rouanet, vocês têm uma visão deturpada de lei cultural. Por exemplo, a lei Rouanet, ela não dá dinheiro para o artista. O que é a lei Rouanet? É um incentivo fiscal, que é o empresário está lá na empresa dele, eu sou artista. Eu chego nele e falo, olha, eu tenho uma peça de teatro, então, você não quer ser patrocinador da minha peça? Mas como funciona? Você já pegou um imposto que você já paga todo ano, imposto de renda, você já paga todo ano para o governo. Ao invés de você pagar para o governo, uma parte dele você vai colocar no meu projeto. Em contrapartida, eu vou divulgar o seu projeto. Aí as pessoas ficam, que lei Rouanet, fica dando dinheiro para os artistas, gente, não dá dinheiro para ninguém. O empresário dá o dinheiro para o espetáculo, para o projeto cultural. E ele acha interessante. Em contrapartida do projeto divulgar o negócio dele. Então é uma troca ali que existe. Entendeu? Porque no espetáculo provavelmente vai aparecer a empresa. Provavelmente vai aparecer o valor da empresa, alguma coisa da empresa vai estar ali. Então é uma pergunta que você vê assim, entendeu? Tipo assim, e é interessante, e é interessante você explicar isso, porque realmente tem gente que não sabe como é que funciona. A gente simplesmente acha que o governo escolheu aquele determinado espetáculo e deu não sei quantos milhões. Né? Outra coisa, escolher, não é escolhido. É um projeto mais bem escrito. O que é um projeto bem escrito? Quando você escreve um projeto, a pessoa que vai analisar o projeto tem que analisar se aquele projeto tem condições de ser realizado. Já aconteceu casos na história do Brasil de projetos grandes que o projeto foi escrito e não conseguiu ser realizado, ou seja, desperdiçou tempo. Né? E por quê? O projeto acabou não saindo do jeito que tinha que sair, às vezes nem sair. E hoje em dia tem que ter essa análise, tem que saber se o projeto tem condições de acontecer. Porque senão você vai pensar, você recebe lá 20 mil para fazer um projeto. Aí você chega lá, seu projeto está pela metade, você já gastou os 20 mil, não tem mais, seu projeto para, não tem como. Então você tem que ter uma garantia que seu projeto também vai perdurar e vai realmente acontecer. Então, não é que aquela pessoa foi escolhida, o projeto dela foi contemplado porque ele tinha condições de ser realizado. Entendeu? Aí fala assim, o artista está ganhando não sei quantos milhões, não, o artista ganhou, o projeto em si ganhou. O projeto custa, o projeto de musical, que você falou, é muito caro, porque você tem que ensaiar artista, figurino, cenário, viajar, porque você tem que fazer as viagens, né? Não fica só em São Paulo, viaja para os lugares dele. Isso. É caro, é produção, às vezes tem que montar cenário que é caro, pagar pessoas do cenário. Então, as pessoas hoje em dia estão muito rasas, elas esquecem de aprofundar nesse tipo, aprofundar o que acontece por trás da arte, o que a arte tem esse valor. E eu vou falar para vocês, a cultura no Brasil é 3% do PIB, do PIB total, 3%. Aí o povo acha que está assim, né? Nossa, está todo mundo ficando milionário, sendo que você estava
vender uma moça para pagar a janta para fazer um projeto. E eu já tirei dinheiro do bolso para fazer projeto. Tipo assim, tem um dinheiro, você ganha a verba, mas você tem que tirar dinheiro do bolso, porque aquilo não vai lá, gente. Você vai espontar, e às vezes você vai pagar um artista ali para você com dinheiro mais baixo, com um valor mais baixo. Justamente para que o cara goste do seu projeto e quer te ajudar. Aí às vezes outras pessoas têm que comentar com o seu dinheiro do bolso. Às vezes é mais gasto que você ganha. Para não perder o projeto, porque você tem o sonho do projeto. Isso, você tem o sonho. E o artista é sonhador, ele quer sonhar e dar o projeto para o público, poder para o público ver o projeto e gostar, né, do artesanato, do livro, etc. Então, eu acho que tem que ter essa consciência e entender mais. Eu acho que tudo, assim, até politicamente, tudo que você for criticar, você tem que entender primeiro. Eu nunca vou criticar algo sem entender. Tipo assim, se um dia eu fosse criticar a lei, existe críticas, eu tenho críticas à lei, mas é de mecanismos dela, não da lei em si. Entendeu? Então a pessoa tem que entender e estudar aquilo para realmente, né, querer chegar lá e ficar reclamando e falando, né? Vou só te cortar um pouquinho, porque você comentou um negócio e eu queria fazer um comentário pro pessoal. Galera, deixa eu falar para vocês. Nós estamos na Casa da Cultura de Nova Ponte e o Marcos, ele comentou da lojinha daqui da Casa de Cultura. E aí, porque aqui tem muitos trabalhos bonitos, realmente, do pessoal aqui. Aí eu não poderia deixar de falar. A gente até aderiu da outra vez que a gente veio, a gente adquiriu as camisetas, a gente levou um enfeitinho para casa, né? Então, o pessoal que vai visitar Nova Ponte, vai vir aqui, vai ter muitos eventos, muitas coisas aqui na cidade, né? Vem aqui, dá uma passadinha na Casa de Cultura, visita a lojinha, tem muito artesanato pra gente valorizar os nossos artistas aqui da região, porque vale a pena, compensa, viu? Eu tinha que falar, Marcos, porque a gente levou alguns enfeitinhos para Uberlândia, o pessoal que visitou a gente já viu, já gostou também. Quando eu for lá eu quero também a camiseta, né? Que é muito legal também, bem fresquinha. Então eu tinha que falar pro pessoal. Então, pessoal, a lojinha da Casa de Cultura funciona na Casa da Cultura, mas quando tem eventos, o pessoal, os artesãos, eles sempre tem barraquinhas, por exemplo, o Carnaval faz a barraquinha lá dos artistas, lá com o artesanato. Isso, não faz. Às vezes o pessoal, como é que a gente veio direto para a Casa da Cultura e adquiriu. Isso, na Casa da Cultura a gente tem um espaço, a gente tem esse espaço da lojinha, de artesanato, e onde os artistas têm o seu espacinho para colocar, até criança, tem criança de 12 anos que faz artesanato e tem para vender. E quando tem eventos, por exemplo, carnaval, shows, a gente sempre disponibiliza uma barraquinha com os artistas locais para expor seu artesanato. Então você pode adquirir ou na Casa da Cultura ou nesse espaço nos eventos. Às vezes você vem só para o carnaval, você vem só para o show, você tem ali esse espacinho lá do artesanato local. E incentiva o artesanato local, incentiva as pessoas continuarem produzindo arte, né? E são coisas personalizadas que você não vai achar em outro lugar, você vai achar só nesses lugares, né? E eu mesmo quando viajo, toda lojinha de artesanato eu compro uma coisa, não fico sem lembrança daquele lugar. É verdade, né? E qual que é o horário de funcionamento da Casa da Cultura? A Casa da Cultura é das 11, do meio-dia às 5 horas da tarde. Eu sonho ainda que no futuro a gente consiga trabalhar nos finais de semana aqui na casa para a casa ficar aberta, né? Mas hoje não é possível, mas espero que no futuro tenha essa possibilidade. Legal. Aí a gente conversando sobre recurso, eu até ia te perguntar, você já tentou fazer, vamos supor uma peça, uma série, por exemplo? Você já foi atrás de parceiros, assim, independente, assim, você falou, não, eu vou atrás desses empresários e eu vou tentar conseguir meu recurso próprio. Sim, a maioria das vezes é assim. A maioria das vezes é assim, a gente tenta ver, mas as pessoas têm dificuldade de entender, né, o resultado do projeto, que o projeto tem. Mas eu sempre trabalhei com parcerias de empresas, empresários, né, aqui mesmo a gente já fez algumas coisas em parceria com empresários, locais, para justamente mostrar, né, essas questões da arte. Mas esses mecanismos de incentivo, que é o Lei Rouanet, a gente tem a Lei de Incentivo Fiscal do Estado também, que é uma lei que
A Lei Rouanet é imposto de renda, a lei do ICMS é o ICMS estadual. Então são duas leis ali que você pode ter recursos das empresas. Elas garantem um recurso maior. Por exemplo, o filme ele não é barato. É caro, tem equipe, tem toda a produção ali, né? Tem ensaio, tem locação de material, então assim, é muita coisa assim. Então acaba que o filme sai. Não sai menos de 100 mil, né? 100 mil é um curta-metragem hoje em dia. Então, assim, para você ver o tanto que é gasto. E quando a gente pede para o local, geralmente esses projetos para exposição de arte, esses projetos menores, de livros, né? Os projetos que o pessoal lança de livros, sempre ajuda o pessoal para fazer livro, a gente pede muito apoio dos empresários locais. A Cicobi é uma cooperativa, né? Que ela apoia muito, assim, ó. Vou dar dica para o pessoal das cidades procurarem essas cooperativas, elas gostam de ajudar esses projetos locais. Então eu vou dando dica, conhecendo pessoas, e falando com pessoas. Eu criando isso. Eu ainda quero fazer eventos com os empresários, porque a gente tem na região, não tem uma educação muito grande para esses veículos científicos. Eu acho que isso deve, por si, a gente tem a cultura. E agora, recentemente, a gente tem também o turismo. Estão agora fazendo lei de incentivo ao turismo, que funciona da mesma forma que a lei de incentivo à cultura. Então, assim, a gente precisa educar os empresários a entender a importância de apoiar esses projetos. E a gente tenta falar com os contadores, né, com as pessoas da gestão, para entender que a marca deles vai ser muito bem vista nesses projetos. Por exemplo, quando eu estava como gestor, que era um gestor de cultura e turismo, e eu participava das reuniões, né, que a gente tinha nas cidades. A gente tinha uma ideia de fazer campanha. A gente tem o pessoal de Uberlândia, de Distrito do Sul e outras cidades aqui da região. O que a gente queria fazer, fazer um projeto que contasse numa linha a história das cidades, numa linha de vários personagens em comum. Então, os personagens eram a Dona Beija. A Dona Beija, nessa casa que a gente está aqui agora, quando era na Cidade Velha, ela já viveu nessa casa, é uma pensão. Então, assim, a Dona Beija está enterrada lá em Estrela do Sul, Araxá, Uberlândia. Não, ia fazer tudo isso. As pessoas tivessem constatar a história das cidades. Mas agora com esses leis surgindo, eu acho que limpa tudo. A gente também tem uma esperança de postas, então, assim, despertar mais interesse das empresas. Você faz o projeto que às vezes está só a câmera o empresário pode ver isso, você vai mostrar todas as cidades como é sua marca. Então, a gente consegue conscientizar as áreas desses projetos e a mesma coisa para despertar o lugar das pessoas. Interessante. E aí, como diretor da escola do Legislativo, como que é? Explica um pouquinho pra gente. Sim, outra coisa que eu tenho agora para contar, fui convidado a ser diretor da escola do Legislativo, que é um projeto novo da Câmara Municipal. Algumas câmaras já existem na cidade, já existem escolas do Legislativo, e a gente tem um projeto lá que é o Parlamento Jovem, que a gente trabalha na escola do Legislativo, a gente trabalha educação em todos os sentidos para a comunidade. A gente proporciona várias palestras e cursos para a população. Inclusive, a gente fez palestras sobre direito do trabalhador e direito do trabalhador. Tem um concurso da cidade, inclusive eu fui professor que deu um cursinho, preparar um cursinho assim, só para preparar as pessoas para esse concurso. Então a gente tenta voltar para a sociedade, né, alguma coisa. A gente tem um projeto específico, que é o Parlamento Jovem, que a gente trabalha com jovens de 14 a 18 anos, que é de educação política, e não de politicagem. Política, para entender como funciona a política, para eles terem consciência política, de entender como funciona a verba pública, para que ela serve, para que serve aquele determinado setor público. Então a gente trabalha com eles. Ano passado a gente teve uma etapa municipal que a gente trabalhou o jovem no mercado de trabalho, onde a gente focou muito qual é a necessidade do jovem dentro do mercado de trabalho, né? E também dentro da cidade, né? O que ele acha, o jovem acha de projetos para a cidade para o jovem, voltar para o jovem. E esse ano a gente entrou na etapa estadual, ou seja, várias cidades, Uberlândia, Uberaba, todos eles têm parlamentos jovens, e a gente
e discute um tema só. Esse ano foi melhorias do ensino escolar. Então, eles tiveram algumas aulas explicando essas questões da escola, como funciona, quais os problemas que eles enfrentam hoje na escola. Um dos problemas maiores foi o ensino médio, que já mudou de novo, acabou mudando de novo, já mudou, ele agora mudou de novo. Então, assim, a gente sabe que é um projeto que não é bom para o adolescente, principalmente para o jovem de baixa renda, que não tem condições de pagar uma escola particular ou assim. Então, eles reclamavam muito disso e a gente começou. Aí a gente tem propostas. A gente pega essas propostas, faz a regional, a gente faz a plenária municipal, essa plenária municipal a gente escolhe algumas propostas e leva para a plenária regional, que foi recentemente em Conceição das Alagoas. E a Conceição das Alagoas escolheram algumas propostas, eles votam, brigam. Gente, eu falo para vocês não entendem o que são esses alunos. Eles estão de 10 em muitos políticos aí do nosso país, que eu falo, porque o que eles debatem, o que eles entendem, né? Eles têm que estudar a lei sobre aquilo, coisas relacionadas sobre as relações cristãs. Então, o que eles entendem, debatem mesmo, uma energia muito forte ali na hora do debate para lutar pelas ideias que eles procuram, para levar agora, a gente vai levar para o estadual, vai ser agora em setembro. Então a gente vai levar para o estadual, vai brigar pelas ideias deles, e aquilo vai para os deputados, pode virar lei. Então, assim, é uma educação do jovem que começa desde a base, de entender o que é o funcionamento da lei, quais são as necessidades públicas, entender o que é público, né? Que as coisas são do povo, e levar eles para debater ali no meio de outros jovens também, ter essa energia jovem. É uma pena que não são tantos jovens, a gente tem cerca de 40 alunos, queria que fosse mais. É muito mas meu sonho era que isso tivesse em todas as salas, esse conhecimento. Todas as salas tivessem essa educação política. Entender como é que o SUS funciona, entender como é que essas leis de incentivo funcionam. É uma questão mais voltada para o jovem ter essa consciência já desde cedo, de poder mudar. Né? Então, assim, é um projeto que eu sou muito feliz, eu gosto muito de mostrar para o jovem. Eu fui professor a vida inteira, assim, mesmo sendo eu dava aula em curso técnico, curso profissionalizante, oficina, escola. Eu tenho essa coisa de professor desde novo também, além dessas outras coisas. É uma coisa que me completa muito também, dialogar com o jovem e fazer ele enxergar essas possibilidades. Na verdade, o conhecimento da forma correta, né? Que é o que eles precisam ter para fazer debate, para entender isso, né? Todos eles, a gente trabalha oratória, então assim, todos eles falam que a oratória deles mudou, onde eles vão na frente do microfone, conseguem falar, expor as ideias deles, sabe? Eles são curiosos, eles perguntam sobre. Às vezes eles, igual a gente mesmo, a gente viaja muito, que é uma coisa muito lá na frente, mas a gente tem que voltar para a realidade e a gente vai jogando, não é tão assim, não é tão dessa forma. Inclusive, por exemplo, ano passado a gente fez uma tribuna livre, onde eles falaram da necessidade de uma escola técnica no ponte. Ainda não tem. Ainda não tem. E hoje já está quase uma realidade essa escola técnica. Então, assim, para você ter uma ideia de como que o jovem teve a ideia e hoje essa ideia dele tem a possibilidade de ser realizada. Então a gente. E o jovem não é ouvido. Uma coisa que eu falo todo dia de jovem não é ouvido. O jovem tem muita ideia, tem muita vontade, e a gente tem que parar de cortar essa vontade. Estimular. E a gente tem uma cultura, infelizmente, de cortar, então a gente tem que voltar a estimular esse jovem a pensar e trazer, né, as coisas novas para a cidade. Por exemplo, a gente tem que ter cavalhada são tradições, mas hoje a gente tem cavalhada do vinho, né, para voltar à tradição, tem que ter direitos, eles estão querendo fazer escolinha, outras questões aí, ou jovem, ou ele na cultura da cidade também, para crescer assim. Até para não se perder, né? Porque senão perde a cultura. Aí os pais participam, os avós, mas aí a sua geração como fica. E hoje em dia a gente tem a juventude para encontrar com eles, estudando muita coisa de como a juventude está pensando, essa geração. Então, a gente vê que essa geração de hoje tem menos foco por conta de redes sociais e vários outros fatores, então a gente tem que estimular mais a participação deles. A gente
tem livros, pesquisas que já falam que isso já está prejudicando, né? Alunos, eu tive a aluna e falou assim, Marcos, eu não estou conseguindo ler uma questão de prova. Eu descobri que era por causa do TikTok, eu tive que instalar o TikTok e ficar fazendo detox para conseguir responder a prova, porque Enem as questões são gigantes. Tem questões gigantes. Se você não tiver foco para fazer o Enem, você não consegue. Se não tiver foco, não consegue responder, é questão difícil e longa. Né? E realmente essa questão de rede social está viciando os jovens, né? Todo mundo, mas os jovens. Se ela ainda conseguiu, ela era uma jovem, conseguiu ainda tirar o aplicativo e fazer um detox, tá bom, né? Porque tem jovem que não consegue, né? Principalmente essa parte do vestibular. Se você não conseguir fazer um detox, tentar concentrar, ela falou que não conseguia ler 5 linhas. Aí eu dava oficina de teatro, né? Eu tive umas oficinas de teatro, pedi para eles lerem 5 linhas e decorar, eles não conseguiam. Então eu fui dentro. E você acha que é uma rede social ou você? No caso, porque hoje em dia é tudo rápido. Eles não têm paciência, então os vídeos são rápidos, tudo é rápido. Acelera áudio, né? Acelera filme, acelera palestra, acelera tal. Que você quer acelerar também a leitura do texto, só que você não consegue. O texto tem que ler, não adianta. Você não tem como apertar o botãozinho e falar assim, vou ler 2 vezes. Então você tem que desacelerar para você conseguir prestar atenção no texto. Então, você tem que. Provavelmente o Enem vai ser tecnológico. Você vai, leitura. Você não vai ter um Enem lá, você vai ver um vídeo para questão. Então vai ter que ler. Então, vai ter que fazer leitura, né? E aí é onde os jovens realmente às vezes perdem o foco, né? Então, no Parlamento Jovem eu tento muito fazer isso. Eles também têm dúvida a fazer pesquisa. Recentemente eu descobri que o jovem pesquisa no Google, pesquisa no TikTok. Então eu tive que ensinar um pouco ele a como pesquisar no Google. Então, eu estou um pouco para trás, porque eu só pesquiso no Google, eu pesquiso no TikTok, não. Eu não consigo pesquisar no TikTok por 2 assuntos, por 2 motivos. Por 2 motivos. Um, porque eu não tenho consciência muito do TikTok. O segundo é porque não é fonte confiável. Então, eu sei que muita coisa lá é coisa que fica na cabeça, não é uma coisa que realmente é. Então, assim, você vai pesquisar no TikTok, às vezes a pessoa, por dar mais engajamento, ela vai falar com certo de assunto dentro. Aí ela fala do jeito dela. Tem fontes, né? Tem fontes, nada. Aí, na hora que você vai fazer uma prova, você faz a prova. a prova fala assim, de acordo com o TikTok, tá bom. Não é assim. Fulano falou que era essa resposta, né? E aí, infelizmente, cai, né? Uma dessas e ainda erra. Exatamente. Sim, nossa. Mas assim, eu espero que esse projeto cresça. Hoje são 40 alunos, 40 jovens. Você pode ter certeza que os outros jovens vão conversar com os outros jovens, né? Explicar como que é a dinâmica. Eu não sei se eu continuarei ficando, né? Continuarei, mas eu espero que o projeto continue. E se você não ficar com o projeto continue. Alguém vai. Sim, eu dou muita força para o projeto sempre continuar. Que eu acho muito importante para a cidade, o projeto assim, para os jovens principalmente. Eu acho que tinha que ter, assim, na minha humilde opinião, na escola tinha que ter essa abordagem desde os meninos pequenos, para eles entenderem ali, desde São essas coisas, educação financeira, educação financeira, essas questões políticas. Inclusive teve uma proposta do pessoal dos meus alunos que foi de ter mais aulas de educação política e financeira nas aulas. Então, tem educação financeira, mas ela não aprofunda, sabe? Eu acho que uma aula legal seria você simular ali um orçamento, se a pessoa entender como é que vai manter aquele orçamento, não só conceitos, porque geralmente a pessoa fala, só conceito, não. Põe na prática o aluno, põe na prática dele entender o que ele pode você fazer. não foi na prática as outras coisas? O professor de português não conhece para fazer poemas, alguma coisa? Então, põe na prática o que você consegue. Verdade. Porque tem países aí que investe, né? Sim. País que incentiva a criança a ter o primeiro milhão, alguma coisa assim relacionada. Mas pelo menos tem uma ideia de não perder,
Engraçado que uma das propostas que eles agora vão levar um tema para o ano que vem em Belo Horizonte. Uma das propostas que estavam lá junto, de todas, era também sobre jogos de azar. Eles estão se preocupando com jogos de azar. Então, uma das propostas era tipo assim, essa questão da educação financeira e evitar jogos de azar. Tipo assim, uma política para que o jogo de azar não interfira na educação financeira do jovem. Porque tem gente que não controla, né? Não controla. Então, assim, Não é só o jogo, né? eu achei tão legal que é tudo eles, sabe? Sim. É tudo eles. A gente só orienta. Quando chegar lá, eles se viram. Pensando E nessa eles já estão ação. pensando nessa ação. Eu achei muito legal essa questão. Legal Eu mesmo. tenho um orgulho deles, assim, eu fico assistindo o Semente. Sim, que é o futuro. Assim. É verdade, porque realmente eles serão o futuro, Sim, né? sim. Eles serão o futuro. Então, Marcos, o bate-papo está muito, muito bom. Aí você vai na câmera 2, fala para mim suas redes sociais, o pessoal te acompanhando. Bom, eu sou o Marcos Fernandes, tenho o Facebook, Marcos Fernandes, quase não se usa o Facebook mais, né? Eu tenho o Instagram, que é o Tio Marquete. O pessoal me chama de Tio Marquete. Legal. Aí, Tio Marquete, você me acha lá no Instagram. Legal, legal. E os livros? Ah, Eu vi que você trouxe alguns livros. A história da cidade, né? Então, eu acho muito interessante, trouxe esses dois livros aqui, que é o Memórias Submersas, né? Que a Elza de Mello Rezende deve dar uma história mais entre nós, uma nova potência que escreveu. E a gente tem esse Memória Histórica de Nova Ponte, que são dois livros que falam sobre a história de Nova Ponte. Eu trouxe para falar um pouquinho da história de Nova Ponte e falar um pouquinho sobre conscientizar as pessoas de manter a história de Nova Ponte, sem hoje só esses dois livros sobre a história de Nova Ponte. Eu acho que Nova Ponte merece mais histórias a serem contadas. A gente tem uma história muito interessante, Nova Ponte veio da época das expedições do ouro aqui, da região. Então, assim, a gente sabe que o pessoal eles buscavam locais para a expedição de ouro, eles ficavam perto dos rios, então eles ficavam aqui perto do rio, que tinha aqui o Rio das Velhas, que chamava antigamente, que era Guariúde, tinha esse mesmo livro lá. É verdade. Chamava Rio das Velhas. Então o pessoal fez a boiadeira, que era uma estrada onde o pessoal passava para fazer expedição para o ouro na época. Eles ficaram na beirada do rio. O pessoal foi ficando na beirada do rio, o pessoal muito religioso na época construiu uma capela, a capela de São Miguel, que hoje é o padroeiro da cidade. Do outro lado do rio, outra expedição, criou-se uma comunidade que era a capela, fez uma capela, que é a capela de São Sebastião. Essas duas capelas foram crescendo entre o rio, que acabou que ficou muito próxima. Então, as duas vilas, a Vila São Miguel e a Vila São Sebastião, foram ficando muito próximas, eles acabam emendando as duas vilas. Para emendar com o tio Rio, fizeram uma ponte. Legal. E a primeira ponte foi feita de caixote, né? Você colocava os caixotes assim na ponte. E o pessoal, para atravessar, só que tinha as enchentes, a ponte derrubada. Então a gente teve várias pontes ali até a construção da ponte mesmo, que a gente tinha, né, antigamente. Só que a história dessa ponte sempre tinha ali, né? Fazer uma ponte nova. Então o pessoal dos arredores, pelo que o pessoal conta, a nome da cidade, o primeiro nome que a cidade teve depois de Vilas, quando juntou, era São Miguel da Ponte Nova. Então Nova Ponte é o primeiro nome mesmo, antes de ser Vila, né, Vilas, São Miguel da Ponte Nova. Aí, o primeiro nome de Nova Ponte. Com o tempo, né, foi passando o tempo, eles discutindo um novo nome para Nova Ponte. Teve a ideia de ser Ponte Nova, mas Ponte Nova não existia na época. Então, mudou-se Nova Ponte. Só que pelo aquele hábito, né? Para onde você vai? São Miguel da Ponte Nova, por quê? Porque para onde você está indo, né? Você está indo para cá, vou ir para o lado de São Miguel, né? Pela Vila São Miguel que existia. Lá da Ponte Nova, quebrou, né? Quem é que fez a Ponte Nova? Então, assim, desse hábito, falando, São Miguel da Ponte Nova, Nova Ponte. Ponte Nova nunca chegou a chamar Ponte Nova, né? Mas por eles tinham essa dúvida, colocou Nova Ponte. Então, assim, ficou muito legal. Né? Então, assim, tem essa história peculiar, né? Final, na época que emancipou as cidades, em 1938, quando todas as cidades da região foram emancipadas no mesmo dado, até que no aniversário daqui, Santa Juliana,
e Pedrinópolis tem o mesmo data, 17 de dezembro, que foi o dia que o governador da época, Getúlio Vargas, o presidente da época, Getúlio Vargas, emancipou todos esses vilarejos que eram antes, né? Aí emancipou como cidades, isso tem esse livro lá. Então assim, aí a gente tem toda essa história nas pontes, inclusive esse livro que tem a história. Alguns falam que por isso que eu acho que tem que fazer um novo trabalho da cidade de história, porque muita gente fala que esse livro aqui ele está com algumas informações erradas, porque foi esse livro que foi construído na época da CEMIG, essa própria CEMIG que fez, né, por causa da questão do barragem, e foram pegando relatos dos moradores. Só que muitos, inclusive o professor Leozano, fala que muita coisa que fala aqui não está correta. Né? Mas está não era. Porque eu acho que acaba que foi tradição oral, né, de passar oral, acho que poucos documentos existiam para fazer o livro, então foi mais questão oral, então muitas coisas ficaram. Tem outro livro também, que é do médico, do José Faria, só que eu não tenho esse livro, eu tento conseguir para ler mais o período. Mas a cidade que é uma história muito interessante, a cidade velha, o jeito que ela era, né, as casas, era realmente igual essas outras, você vai em outras cidades da época, de época também na época. E aqui nós temos uma cidade planejada, a gente foi planejada, né, com a construção da barragem, só que a gente tem que resgatar essa memória da cidade como era antes, né? Eu acho importante esse resgate, a gente falou tanto. Então, eu trouxe aqui para mostrar que a cidade tem uma história muito rica, ela tem. Antigamente a gente tinha a questão do turismo daqui, era voltado mais para a pesca, a economia da agricultura. Hoje a gente tem já uma outra cidade que é o turismo, né? Que é o turismo mesmo, que é a praia, é o nosso maior referencial turístico da cidade, sabe? Então assim, a gente deve resgatar um pouquinho dessa história, da construção dessa cidade e da cidade do interior. Então assim, eu queria passar um recado até para as pessoas que ouvem, principalmente os novocontenses, para prestar mais atenção na história, ajudar a construir, né? Meu sonho era construir um livro de memória oral, onde pegava a memória de todo mundo que quisesse e construísse aquele livro bem grosso, assim, com todas as histórias, né, da cidade. Mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de dinheiro, precisa de verba, então assim, se a gente não tem conseguir, mas eu acho que ela ponte merece uma história ser contada, não perdida, né? Mais projetos voltados para a questão do patrimônio. A gente tem Cavalhada, que é referência na cidade da região. Cavalhada daqui de Belo Ponte é referência para todas as outras cidades, né? E recentemente a gente conseguiu fazer a lei que tombasse ela como patrimônio brasileiro, é uma lei centenária que só agora foi tombada como patrimônio material do município. Tombada não, foi tornado um patrimônio material do município. Então, você viu tanto que existe esses problemas da cultura, da história ser valorizada, né? Ser contada. Eu tenho sonho de escrever uma peça de teatro sobre a história da cidade, contando essas questões da ponte, a questão da nova cidade. É riquíssimo, sabe? Tem muita história. Tem muita coisa. Aqui tem muita coisa a ser contada. E as pessoas vão morrendo, infelizmente, né? As pessoas vão morrendo. As pessoas que têm história para contar vão deixando a gente. E a história vai se perder, infelizmente. Verdade. E assim, é mais ou menos do jeito que as pessoas falam mesmo, tem uma cidade submersa. Sim, a gente tem a cidade submersa, foi demolido todas as casas, inclusive no YouTube, se você procurar lá a igreja São Miguel da Ponte destruída, você vai ver a implosão dela, tem um vídeo da implosão da igreja da São Miguel, né, que sendo implodida. Então a cidade toda foi, eu lembro, tinha que ter lembrança de infância, né, que eu lembro da cidade, eu morava na vila e ficava na cidade, ela toda destruída. E o pessoal na época, muitos não queriam, teve pessoal que resistiu, fizeram reuniões com o pessoal da cidade para organizar. A CEMIG comprou as casas e eles pegaram, fizeram aqui, organizaram onde eles iam morar, onde eles iam para cá. Então assim, tem toda essa história, né, que pode ser contada, pessoal. O Brasil tem uma riqueza, a gente tem essa cultura de uso hidrelétrica, que várias cidades passam por isso, né? De reconstrução, não é só Nova Ponte, tem outras cidades que
foram inundadas para dar lugar à usina e construíram outras. Inclusive, a gente tem um filme chamado Narradores de Javé, que conta a história de uma cidade que foi inundada e os moradores falam sobre isso. Mas não é Nova Ponte. Não é Nova Ponte, é uma outra cidade. Mas eu acho que Nova Ponte pode contar a sua história também. E um apelo à juventude também para contar a história de Nova Ponte. Ter orgulho da história de Nova Ponte e contar ela, né? Quando você começa a estudar história, gente, local é muito gostoso. Assim, você sabe, você fala que eu não vejo, esteve nessa casa, né? Tem a porta da Casa da Cultura, tem a foto do casal que era dono do chalezinho, que chamava Chalezinho. Esse casal morou aqui muitos anos. Aí eu estava aqui ainda trabalhando, aí eles vieram aqui, os filhos deles. Acho que foram 50 anos depois. Eles eram todos de idade, todos os irmãos aqui. Eles chegaram e falaram assim, sabe o que eu sou? Eu sou filha da antiga, tá? Eu falei assim, nossa, faz 50 anos que eu não venho aqui. E era bem que todo funcionário da casa que eu morava. Viu tudo certinho, né? Praticamente tudo do jeito que eles deixaram. O porão, né, que a gente tem aqui, são casas que remembram da escravidão, tinha os porões, né? Que os escravos ficavam na época quando eles foram construídos. Então, a arquitetura, eu acho muito rico isso. Quando eu dava aula de educação patrimonial aqui, levava os meninos para conhecer, eles ficavam doidos, né? Falavam assim, nossa, tem um porão aqui. Os escravos ficavam aqui, né, na época da escravidão. Até alguns anos atrás tinha algumas coisas que a gente preservava, sabe? Da época. Que conta a história, né? Que lugar conta a história. O museu também, quando você puder lá conhecer, conta a história da cidade também. Tem vários artefatos, coisas. Um abraço para o professor Leozano, que lutou para isso acontecer. Se não fosse o professor Leozano, nós não tínhamos histórias para contar aqui de Nova Ponte. Ele, com outras pessoas da época, principalmente ele, né? A Aparecida Bombeira, que não está mais entre nós, eles contaram a história da cidade. Sim, precisa, porque identidade, né? História é identidade. Nova Ponte só teria uma identidade se uma cidade, né, que chama Nova Ponte, tem barragem, tem praia, por causa da história dela. Se não tivesse história, a gente não teria nada para falar, né? Nada para contar, seria uma cidade vazia, sem significado, sem sentido. E assim, o pessoal que não conhece, né, a prainha também é um lugar muito interessante, bonito, né, para ir lá. Até esse programa de paisagem, final de semana o pessoal põe carro, o som vai ficar lá, vai para acampar, o pessoal vai para pescar. Pode acampar? Tem uma área de camping ali, você pode chegar lá e acampar. É que a gente viu o pessoal assim, sentando na beirinha mesmo, assim, com os pés, né, na água, né? Muito bonito, Sim, né? é muito bonito. Lá tem uma área de camping do lado, você pode acampar, tem uns lugares para você fazer churrasco. Então assim, é um lugar bem aconchegante. Mas lá tem funcionamento no final de semana. Sim, os bares funcionam lá no final de semana. Você pode ir lá almoçar, pode tomar uns espetos lá, uns petiscos, tomar uma cervejinha. É um lugar muito bom pra você ficar vendo a paisagem lá e... Uma coisa boa. Sim, sim. É verdade. A gente tem que aproveitar isso, a gente tem. Verdade. Vamos para um bate-bola? Vamos. Vamos lá? Vamos lá, uma música. Música, tempo perdido, né? É a primeira que eu pensei, né? Uma cor. Azul. Azul. Comida favorita do Marcos? Galinhada. Pode. Também. Um livro. Um livro, deixa eu ver, de ficção ou não ficção? Não sei. O que você mais gosta? Eu gosto muito, sabe, do livro tem um livro de história, que conta a história da humanidade. Um livro que eu estou muito vendo, uma vez de vida, assim. E um livro que eu estou lendo recentemente, eu falei para vocês que eu gosto muito de biografias para escrever, é o livro da biografia do Marco Nanini, do ator Marco Nanini. Eu estou adorando ler a biografia dele. A biografia é uma tão rica que conta, né, mais do que ela é, uma período de ditadura, de como que era o teatro na época. Então, assim, abrange tudo a biografia dele. Isso, né? Então, assim, eu estou vendo assim, muito extasiado, assim, de tanta coisa interessante que a gente vai contando. Muito interessante. Você prefere
Frio ou calor? Com certeza frio. Você prefere frio, Frio. mas eu imagino que aqui fica muito frio. Não tá frio. Por causa da represa, né? Filme. Meu filme favorito, assisti ele ontem, os meus filmes favoritos é Interestelar. Outro filme favorito é Matrix, eu gosto muito de ficção científica. Uma rede social. Gente, eu tenho muito problema com rede social. Eu sempre contava com eu gostava muito do Orkut, o Orkut acabou e tal. Acabou. Mas hoje eu tô usando mais o Instagram por conta de necessidade mesmo, sabe? Eu tive muita resistência com o Instagram. Aí agora eu tô usando. Porque o Facebook também não tá mais bombando, né? Igual a pessoa fala. Mas assim, tem jovem lá, celular, alunos, você não sabe nem o que é Orkut, Sim. né? Não sabe. Nem lembra mais Eu que fico falando assim, a pessoa é muito crítica, essas coisas nem existiam, né? Eu já tô nessa fase. Verdade. Faz o seguinte pra mim, vamos lá. Manda uma mensagem pro nosso público. Você já até comentou um pouquinho, mas manda uma mensagem pro nosso público. Em relação à valorização da cultura, a valorização dos artistas. Pessoal, a cultura é algo importante na nossa vida, a gente às vezes não percebe, né? A gente tem o dia a dia, mas a cultura é algo importante pra gente. E ela só funciona através dos nossos artistas, através das culturais. A gente tem que entender que esses artistas, essas pessoas culturais que fazem cultura, que fazem arte, que fazem teatro, a arte faz a gente inspirar, a arte é uma coisa que traz vida pra gente. Muita gente se sente muito no livro, no filme, no arte. Então a gente tem que investir nesse tipo de pensar quem está atrás daquilo, né? E valorizar aquilo. Imagina sem arte, esse arte. Eu acho que você também, eu acho que você vai pensar assim, se a arte não existir, você existir desse sentido. Então, valorize a artista da cidade, valorize a artista do seu lado, às vezes muitas vezes o artista da própria família, olha o artista da sua casa, olha o artista que está no seu bairro, escola, sua cidade. Você começa a apoiar a arte dessa forma. Então é isso que eu falo. Verdade, né? Então, eu gostei demais da nossa conversa. Muito obrigada, viu, pela sua presença, por ter recebido nós aqui com muito carinho. Agora, de novo, as suas redes sociais para o pessoal seguindo aí. A gente tem um Marquete no Instagram, Marcos Fernandes no Facebook. Facebook só o pessoal aí mais velho que vai ter. Mas o pessoal mais novo tinha o Marquete. Às vezes eu faço um TikTok, mas eu tô meio reticente disso. Mas vai ser o Marquete também. Então eu vou despedir do público também, tá, pessoal? E infelizmente, queria agradecer a presença, muita presença pelo convite, a gente falar sobre esses assuntos que é muito gostoso falar de cultura, né? Das coisas assim. Isso porque a gente não falou tudo ainda, né? Foi muito gostoso, tá? Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de falar com o pessoal, trazer um pouquinho do que eu vivi, do que eu sei do pessoal. Tá? Muito obrigado pela essa oportunidade. E espero que esteja de novo no nosso podcast, trazendo mais coisas para vocês. E eu vou falar para com certeza algumas pessoas também que vocês vão adorar e ouvir aí dentro do nosso podcast. Isso mesmo, tá? As indicações. Tá? Eu quero também agradecer o pessoal aqui de Nova Ponte, o Diogo, que nos ajudou a estar aqui hoje, né, na Casa de Cultura, que é igual eu falei para vocês, é um lugar muito bom. Venham visitar, visitar a cidade inteira, tá? Mas infelizmente o nosso podcast acabou, vou ter que finalizar, tá? Mas a gente se encontra no nosso podcast aqui em Nova Ponte. Um beijo!